Tudo bem, então sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre as etapas de elaboração do projeto de pesquisa. Então, nessa aula a gente vai conhecer um pouco sobre como elaborar objetivos e como elaborar justificativa de um pré-projeto. É muito importante que vocês sigam as orientações dessa aula, que foram orientações escolhidas já com a experiência, que nós tivemos na oferta deste curso de formação, esse curso que já existe desde 2014. Então, são coisas que a gente observa que tem dado mais resultado para os nossos alunos, principalmente para vocês que estão agora iniciando o módulo 1, né? É importante ter uma padronização do trabalho para preparar esse pré-projeto e, a partir daí, ir aperfeiçoando esse pré-projeto no módulo 2. Todos vocês que estão matriculados no módulo 1 serão convidados a se matricularem também no próximo semestre, no ano que vem, no ano de 2024, no módulo 2 do curso, que é o requisito até cursado o módulo 1, ou ter um projeto de pesquisa pronto, um pré-projeto pronto, né? Então, é importante que vocês sigam as orientações que estão sendo passadas, transmitidas, né? Que são frutos aí de uma compilação no decorrer desses anos de oferta do curso, de pesquisas, de boas práticas. Esse curso já aprovou vários alunos em programas de mestrado e doutorado. Então, esse semestre já temos alunos, assim, prestes a serem, a ingressarem, em programas de mestrado. Então, eu acredito que tudo que está sendo transmitido faz com que essa aprovação também aconteça, né? Haja vista a importância aí dos pré-projetos para essa seleção. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso ambiente virtual. Lá no ambiente virtual, nós vamos encontrar a etapa 2, né? Da elaboração do projeto. Então, vamos lá. A elaboração de projeto de pesquisa número 1. Vamos descer aqui um pouquinho e encontrar as etapas. E aqui, etapa 1 e a etapa 2. Do objetivo geral à justificativa. Então, você vai fazer o download, né, desse formulário e seguir as orientações de preenchimento, tá? Algumas orientações já estão escritas aqui, elas podem ser apresentadas daqui até um mês, né? Hoje é dia 19, até o dia 12/11, vocês podem apresentar esse trabalho para ser avaliado, tá? Vocês fazem o envio aqui mesmo por meio da plataforma. Bem, aqui então, na última aula nós vimos, né, que para apresentar um projeto para uma seleção de mestrado, doutorado, você vai primeiro identificar uma instituição, uma faculdade, um programa de pós-graduação em que se encaixa a sua proposta, né? Vimos que um bom projeto é um projeto capaz de ser aprovado em um programa de pós-graduação. Um bom projeto é um projeto alinhado com uma linha de pesquisa, é um projeto alinhado com aspirações também de um pesquisador, um professor orientador, que vai te receber, então, neste programa, né? Não adianta você ter um projeto muito bom, feito para ficar engavetado. Então, se você já analisou aí suas condições, viu que você consegue submeter à Universidade de Brasília apenas, neste momento, foque, então, em estudar as linhas de pesquisa dessa universidade, estudar os programas de pós-graduação que ela oferece e ver as melhores possibilidades para você, tá? No nosso curso, a gente tem alunos que já submeteram para vários programas de pós-graduação dentro da Universidade de Brasília, não apenas para a Faculdade de Educação, mas para a Faculdade de Pós-Graduação, Estudos Literários, Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada, Educação em Direitos Humanos, Psicologia, e tem tido sucesso nessa aprovação, né? Então, isso é muito bom.
Então, aqui a gente viu na aula passada sobre a introdução, problema de pesquisa e hipóteses, né, como elaborar isso. E hoje nós vamos ver a respeito da elaboração de objetivos. É importante que você divida seus objetivos em objetivo geral, que esse objetivo geral seja único, né? E os objetivos específicos, você não pode fazer mais que três objetivos. É fundamental que você se atenha a desenvolver 3 objetivos específicos. E por que esse número 3? Suponhamos que você esteja agora com a sua dissertação em mãos. E essa dissertação ela tem uma estrutura de introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão. O que você tem que pensar é o seguinte: capítulo 1 da sua dissertação vai ser expresso aqui no seu projeto pelo objetivo específico número 1. Capítulo 2 vai ser expresso no seu projeto pelo objetivo específico número 2. O capítulo 3, da mesma maneira, vai ser expresso no seu projeto pelo objetivo específico número 3. Muito raro você encontrar dissertações que apresentem mais do que 3 capítulos. Então, é importante você seguir essa estrutura para que você tenha um trabalho mais consistente, né, capaz de ser avaliado positivamente aí por essa banca de seleção. O que é importante na hora de definir um objetivo? Que você expresse esse objetivo em uma sentença curta e de fácil entendimento, uma frase curta e fácil de entender. O que o pesquisador pretende atingir com a investigação. É fundamental que o objetivo comece com um verbo, né? Descrever o objetivo principal da pesquisa que você vai desenvolver. E que este verbo seja capaz de contemplar aí o todo da sua dissertação. Por isso que eu vou recomendar muito fortemente que vocês façam a leitura deste material, que eu vou deixar na plataforma agora para vocês, que é um artigo sobre a taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom, revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para a definição de objetivos instrucionais. A gente não vai se ater tanto à taxonomia de Bloom revisada, mas à versão anterior, né? Essa taxonomia, ela tem o objetivo de exatamente ajudar no planejamento, né? Apoiar o planejamento didático-pedagógico, a estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de avaliação. Então, para vocês que são professores, é fundamental conhecer a taxonomia de Bloom, muito embora a gente saiba que a maioria dos componentes curriculares já tem objetivos de aprendizagem determinados, né, definidos, muito bem estruturados lá no nosso currículo em movimento, e também na BNCC. A gente sabe também que tem outras disciplinas, como, por exemplo, dos cursos da Escola Técnica de Brasília, que talvez não tenham objetivos, né, tão bem definidos, CIOs, por exemplo, enfim. Existem aí componentes em que vocês, recorrentemente, estarão precisando de desenvolver um planejamento didático, né, organização disso daí, organizar os objetivos instrucionais, definir, né, quais são esses objetivos de aprendizagem. Então, a taxonomia de Bloom certamente vai ajudar bastante, no sentido de que você desenvolva os objetivos de forma que eles tenham uma progressão temática, né? Uma progressão temática e um aprofundamento dentro dessa temática também, dos procedimentos, enfim. Então, para isso que serve a taxonomia. E aqui dentro deste artigo, que é um artigo até recente, de 2010, não tão recente, né? 2010 já tem bem alguns anos, mas ele traz assim, um bom panorama de como que você pode aplicar essa taxonomia para você escrever seus objetivos aí no seu projeto de pesquisa. O que acontece? É muito comum
em projetos de pesquisa, sobretudo neste curso do módulo 1, em que os estudantes ainda estão, né, retomando habilidades de escrita acadêmica. Às vezes, o cursista, vocês aí que estão fazendo o curso, vão construir os objetivos e constrói todos os objetivos com o mesmo verbo. Então, suponhamos que eu tenha como tema, vamos pegar de novo, né, a questão da fome mundial. E aí eu vou colocar, assim, todos os meus objetivos. Identificar fatores que causam a fome mundial. Objetivo específico 2. Identificar as principais consequências da fome mundial. Objetivo número 3. Identificar os principais países, né, em que a fome mundial é pungente. Então, assim, acontece muito isso. De, às vezes, você botar o mesmo verbo, colocar o mesmo verbo para construir os 3 objetivos. Isso não pode acontecer. Você tem que colocar verbos que revelem a progressão temática, o desenvolvimento do seu tema dentro da sua estrutura de dissertação. Principalmente pensando aí nos objetivos específicos, né? Então, por exemplo, a gente pode analisar, né, investigar. Cadê os verbos de análise? A gente pode analisar, a gente pode classificar, a gente pode comparar, a gente pode contrastar, a gente pode determinar, deduzir, diagramar. Então, observe a vastidão, né, de possibilidades que você tem para poder construir um objetivo específico, né? Capaz de demonstrar aquilo que você deseja. E aí, suponhamos que o primeiro capítulo da sua dissertação, ele seja só um capítulo de revisão teórica, né? Se você só vai fazer uma revisão teórica, você pode bem colocar um verbo como, vamos pensar aqui, conhecer, aqui do campo da categoria conhecer, né? Você pode colocar descrever o conceito, por exemplo, trabalhar com o conceito de, vamos pensar aqui um conceito bem recente, cidadania digital. Descrever o conceito de cidadania digital. Posteriormente, eu quero não apenas descrever, eu quero também, vou pensar aqui em outro verbo, eu quero analisar, descrever, analisar o conceito de cidadania digital, ou vamos pensar ainda mais. Conceber, vamos pensar aqui, sistematizar o conhecimento desenvolvido em torno do conceito, né? Então, observe que há uma progressão. Eu parto do campo do conhecer apenas para a compreensão, para uma aplicação, para uma análise, para uma síntese, para uma avaliação. Então, existe um aprofundamento, né, dessa temática aí no decorrer da formulação destes objetivos, os objetivos específicos, né, principalmente aqui. No campo do objetivo geral, você pode colocar os verbos que se referem à própria investigação científica, né, que são verbos como investigar, analisar, né, examinar, vamos pensar o que mais. Eu acho que esses verbos, né, são bons verbos de análise. Análise ali, você pode colocar no objetivo geral o verbo de análise que vai ficar uma boa construção.
Mas observe também que não pode ser qualquer verbo de análise, né? Por exemplo, o verbo diagramar, né? O verbo contrastar, o verbo subdividir, não são verbos que se aplicam na formulação de um objetivo geral, né? Então, você vai propor a análise temática, né? Analisar, sei lá, fatores, causadores da fome na cidade, na região administrativa de, sei lá, do plano piloto, né? Então, é isso. Sobre os verbos e os objetivos gerais específicos. Além disso, vamos ver o que é mais importante aqui. Sim, aqui a gente já tem até algumas indicações para vocês. Objetivos específicos, eles podem ser exploratórios, né? Conhecer, identificar e descobrir. Podem ser mais descritivos, descrever, traçar, determinar. Explicativos, analisar, avaliar, explicar, né? Sempre tendo em vista este aprofundamento temático na construção dos objetivos. E sempre tendo em vista essa necessidade de utilizar um verbo no infinitivo, né? Essa terminação. AR, R e R, traçar, descrever, reduzir, enfim, inferir. Sempre verbos no infinitivo no início da frase, tá bom? E a justificativa, ela já vai ser o texto mais profundo aí do seu projeto de pesquisa. A gente viu que a introdução era um texto mais autoral, né? Agora, a justificativa, ela precisa de ser um texto que apresenta os aspectos teóricos do seu projeto. É o que nós chamamos de justificativa teórica, né? Mas, além das razões de ordem teórica, é importante que também você apresente razões de ordem prática que vai justificar realizar essa pesquisa. Então, no primeiro parágrafo, você vai falar sobre a importância do tema para um profissional da área, o seu tema. É importante, por exemplo, seu tema é da área de letras, de língua portuguesa. Por que o seu tema é importante para o profissional de letras de língua portuguesa? Então, você vai elaborar o primeiro parágrafo, né, dissertando sobre isso. O que é importante aqui? E esse parágrafo, ele não seja constituído de um único período. Você faça a divisão aí deste primeiro parágrafo em 3, ou no máximo 4 períodos, né? Período, vamos pensar aqui essa frase que começa na letra maiúscula e vai até o ponto final. É o primeiro período, né? Então, divida o seu parágrafo em 3, 4 períodos. Não faça um parágrafo muito grande, porque você pode acabar confundindo aí o leitor do seu texto. Acabar se perdendo nas ideias, né? Então, é importante construir frases bem curtas, ainda que esteja aí dentro do contexto dos parágrafos, tá? Muito bem. Então, aí, uma vez que você falou sobre a importância do tema para o profissional da área, você falou isso aí com as suas palavras, você vai dissertar sobre isso. No segundo parágrafo, você vai coadunar, referendar esse seu ponto de vista com citações de autoridade acadêmica. E aqui é importante que você não faça longas citações. Por exemplo, citações de mais de 3 linhas não são tão bem quistas em projetos de pesquisa. É bom você colocar aqui citações, aquelas que você pode abrir aspas, né, aqui dentro do parágrafo mesmo, e fechar aspas dentro deste parágrafo. Citações de 2 linhas e meia, tá? Para que você não polua muito seu texto. E consiga construir um raciocínio, né, que expresse mesmo a sua articulação com esse texto aí. E aí você coloca sempre, segundo fulano, 2000, a página, né? Evita a citação de citação, que é aquela citação com apude, principalmente se você vai citar um cara importante, por exemplo, você está fazendo lá na faculdade de educação um projeto para lá.
E aí você vai citar Pedro Demo. Pedro Demo a gente sabe que é importante para a Faculdade de Educação da UNB. Então, não faz uma citação do Pedro Demo. Cita o Pedro Demo direto do texto dele. Tá? Citação de citação é quando, por exemplo, eu pensar aqui, Lélia Gonçalves citou Pedro Demo. Então, eu vou colocar a citação da Lélia Gonçalves, que é uma citação de citação. Não quero isso no projeto. Vou colocar diretamente a citação do Pedro Demo, tá? Isso é um aspecto bem importante. Vá diretamente aos textos teóricos renomados aí para sua área de pesquisa, para sua linha de pesquisa, tá? E quando você colocar aqui essa referência curta, nunca se esqueça de lá nas referências bibliográficas você colocar a citação inteira, né? Com a data de publicação, o ano, a editora, essas coisas, tá? E aí, no terceiro parágrafo, você vai falar sobre a importância da sua pesquisa para a sua área de estudos. Então, suponhamos que você vai falar aí sobre um conceito, sei lá, cidadania digital. Como que isso é importante para a sua área de estudos, aí nos estudos educacionais? Por que é importante falar de cidadania digital para os estudos educacionais hoje? Né? Como é que você forma um cidadão, né? Por meio da escola, vamos pensar assim. Esse cidadão, ele precisa ter um bom tráfego, um bom trânsito também pelas mídias digitais, não apenas como espectador, consumidor, mas também como produtor, como crítico, né? Um leitor crítico. Então, aqui é a hora de você defender, por exemplo, seus conceitos e a importância desses conceitos para a área de estudo. E o quarto parágrafo, você vai coadunar, né? Esse seu ponto de vista, esboçado aqui no terceiro parágrafo, com as citações da autoridade. Então, aqui no terceiro parágrafo, você escreve, disserta, né, livremente aí sobre esta importância da sua pesquisa para o estudo, para a sua área de estudo. E aqui no quarto parágrafo, você coaduna esse ponto de vista com uma citação de uma autoridade. Lembrando sempre de fazer frases curtas, 3 a 4 frases, né, períodos aí dentro do seu parágrafo. Que é a mesma coisa, né? É importante que nessa etapa do pré-projeto você não fique citando grandes obras, né? Pegue artigos recentemente publicados, 2022, 2023, porque se você se ater muito agora em grandes obras, pode ser que você se perca aí em termos de elaboração e produtividade do seu trabalho. Como eu disse para vocês, não é necessário que você faça longas citações. É necessário que você apresente aqui um recorte, né, de citações, de referencial teórico, de pessoas que são importantes para a área do seu trabalho, para o seu tema, para a sua linha de pesquisa, né? E no quinto parágrafo, você vai falar sobre a importância desse tema para a sociedade, por exemplo, cidadania digital. É importante para a sociedade hoje? É importante que a sociedade tenha bons cidadãos digital? Né? Você vai pensar assim. Disserta sobre isso, e aí você coaduna no sexto parágrafo o seu ponto de vista também com citações de autoridade. Então, esse esqueminha aqui de 6 parágrafos na justificativa, você não pode furar, tá? Tem que seguir esse esquema para que a gente tenha uma clareza das ideias que a gente vai apresentar. Principalmente agora nesse módulo 1, é importantíssimo que você siga esse esquema de elaboração da justificativa, para você ter clareza, tirar as ideias, né, botar as ideias no papel e conseguir fundamentar teoricamente o seu projeto de uma maneira consistente, tá? E aí, depois que você fizer essas citações, você vai elaborar as referências bibliográficas do seu trabalho e colocar no formato da ABNT, lembrando que a ABNT teve mudança, né? Agora em 2023. Então, é isso. Bons estudos para vocês. E qualquer dúvida, vocês vão me chamar aqui na mensageria, no nosso ambiente virtual, ou mesmo pelo WhatsApp. Façam a postagem do trabalho até o dia 12/11, e a gente se vê
no próximo encontro. Um abraço para vocês.